Um assunto muito conturbado, muito complicado, é quando se fala a respeito da verdade. Tem uma frase bíblica que muito usada: conhecereis a verdade vos libertará. Ah, mas verdade é verdade. É a verdade, não se discute sim. Esta verdade tem fundamento? Ela tem uma procedência digna ou é a verdade inventada? Dizem que uma mentira contada muitas vezes se torna verdade e é uma realidade isso. Tá? Não, mas tem aquela verdade que o camarada bate no peito e diz: eu vi. Viu. E a possibilidade da ilusão de ótica, e a possibilidade do equívoco, a possibilidade de uma pessoa ser muito parecida com a outra, tantas possibilidades. Ah, mas eu ouvi, aí a coisa piorou mais ainda. Se ouviu, aí a coisa virou, degringolou. Tem um camarada que eu não vejo ele já há muito tempo, mas muito engraçado que as pessoas começaram a me falar nesse cara e confundir nós, né? Teve um amigo que até deu um tapa nas costas dele, a gente era muito íntimo, e o camarada olhou atravessado para ele e disse: que é, Oscar? Tu tá louco? Ele foi e disse: eu não sou Oscar. Aí começou até que eu encontrei esse camarada um dia, mas a semelhança é tão grande que quando você acha duas pessoas parecidas, distantes uma da outra, é uma coisa, mas quando você confronta essas duas pessoas, aparecem as diferenças. E esse camarada era tão semelhante que nós entramos junto numa padaria onde as pessoas me conheciam e disseram: mas é teu irmão gêmeos? Então, uma semelhança muito grande. Tá? Um dia ele chegou perante a minha filha e ela disse: ué, pai, o que está fazendo aqui? Ela estava comigo. Ele começou a rir e disse: não, eu sou o pai dessa moça que está aqui do lado. Era ele. Mas era verdade. Então eu posso cometer um delito e alguém dizer que é esse camarada pode, né, cometer um erro e é o Oscar. Mas se a verdade foi visto, qual é a sua verdade? A verdade tem fundamento? Cuidado, gente. Os cemitérios estão cheios de cadáveres, se decompondo, já se decomporam. Já se decompôs, aliás, há quanto tempo? Por quê? Coisas, delitos, coisas horríveis que aconteceu baseada em cima de uma verdade, suposta verdade. A pessoa tão, como é que se diz, tão convencida daquilo ali, de vai às vias de fato, da loucura. Quanta gente estão presos, cumprindo pena, porque cometeram um erro sobre uma suposta verdade, foram acusados sobre uma suposta verdade, cometeram delitos, crimes sobre uma suposta verdade. Então essa questão da verdade, eu tenho dito que verdade não é uma pedra para carregar em cada bolso, para grudar no meio da cara do outro. Eu acho muito engraçado as pessoas dizerem assim: eu vou dizer umas verdades. Pobre criatura. Só no dizer, ter a pretensão de dizer, ele vai ouvir umas verdades, a coisa já começou que isso aí não é verdade. Isso aí é descarrego de ódio, de desejo de vingança. E aí já a verdade já não está fazendo parte, porque a verdade ela é perfeita. A verdade não compactua com a imperfeição, com a fantasia. Falar em fantasia, eu contei aqui essa semana a respeito de um fato, né? Uns camaradas, isso aí há muitos anos atrás, meu pai contava essa história, meu pai era um historiador, e meu pai gostava de ir atrás dessas histórias. Também ele tinha o nome de um lugar meio estranho, por quê? Tinha esse nome. Então os camaradas iam para um boteco lá, tomar umas que outras de noite, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada, né? Alguns nem rádio não tinha, né? E tomavam umas branquinhas e outras lá e montavam no cavalo, ou a pé, ou numa carroça, ou numa bicicleta e ia embora. E alguém tomava um determinado caminho e lá no meio daquele caminho tinha uma assombração. Era terrível aquela assombração, ela se erguia no meio da rua e se jogava no alambrado que rengia os arames do alambrado.
Aí já a ilusão de ótica fazia esse ser se tornar maior, poderoso, assustador. E voltava desesperado. Até que tinha um camarada lá meio cético, disse: eu não acredito em assombração. Montou no cavalo dele, o resto foi tudo atrás meio assustado, com seus cachorros. E ele bolhou o laço lá quando o bicho, né, a assombração, se mexeu no meio da rua. Numa subidinha, o animal procura a coxilha, como se diz, que o chão é mais quente. Eu me criei para fora, sei bem disso. E ele tocou-lhe o laço lá e laçou a branquinha, era uma vaca que vinha dormir no meio da rua. Então virou gozação aquilo ali. Virou uma piada, deu um nome no lugar, aliás, a branquinha, né? Então essas questões, mas daí é mentira? O cara voltava mentindo lá pro bar, por favor, eu vi a assombração? Não, era verdade. Era mais pura verdade que ele viu a assombração. Mas, porém, o que ele viu, na verdade, foi uma vaca mais assustada do que ele. Era o medo correndo do medinho. Tá? Então, quantas famílias são destruídas, penalizadas, dilaceradas no pseudo da verdade, na maldição de uma mentira, de uma conversa inventada, de um erro de visão. Cuidado com o poder mental, a projeção mental. Cuidado com a ilusão de ótica. Você vê o que não é. E muitas vezes sai dizendo o pior ainda. Eu não gosto de certos ditados. Eu não gosto. Quer ver um ditado que eu nunca gostei desde criança, porque a controvérsia é: me diga com quem andas que eu te digo quem é. Aí se um dia eu parar numa esquina e conversar com um ser degenerado, eu sou um degenerado. Eu não tenho direito, que isso também já é o cúmulo do preconceito. Eu posso conversar com quem for e seguir a minha linha, a minha vida. Eu sou um reencarnacionista, nem todos que vocês verem na rua conversando comigo é um reencarnacionista. Já parou para pensar nisso? E daí por diante. Então essa questão da verdade, conhecereis, analise, mergulhe neste oceano. A verdade é um oceano. Mergulhe neste oceano e vai buscar a raiz desta verdade. Conhecer a verdade. Entenda, conhecer a verdade, conhecereis a verdade. Não é a verdade que cai de paraquedas em cima de nós. Não é a verdade que nós supomos que ela é verdade. E às vezes é o pior dos equívocos. Então, essa questão de pegar frases, mesmo que sejam frases bíblicas, de levar ao pé da letra, a Bíblia é um mistério, a Bíblia é uma incógnita. Ali tem palavras que dão exemplos, são metáforas muitas vezes. E essa da verdade é uma. Tanto é que quem não para e não analisa o sentido da palavra, a verdade vai te libertar. Não. Não foi isso que foi dito. Conhecereis a verdade. Conheça aquela pessoa, conheça aquela rua, conheça aquela casa, conheça aquele automóvel, aquele veículo, conheça qual é as tendências daquelas pessoas que vivem contigo. Este é o conhecer, é o ir a fundo. Ir fundo. Você olha numa laranjeira, você vai dizer se a laranja é doce ou é azeda? Vai depender, às vezes é aquela laranja doce e azeda pra caramba, né? Mas é utilizada para fazer doce. A verdade é que ela é utilizada para fazer doce. Então, vamos ter cuidado, porque às vezes nós podemos abrir uma brecha, uma ferida, às vezes incurável, irremediável, dentro da vida de uma pessoa, na moral de uma pessoa, no conceito profissional de uma pessoa. O profissional ele pode errar uma vez, não vai dizer que ele erra sempre. E daí por diante. Então, conhecereis a verdade. Que Jesus, mãezinha querida, nossa querida mãe, os espíritos de luz que sempre estão aqui conosco, nos protejam, nos orienta e nos dê cuidado, atenção. Que a proteção divina esteja sobre todos nós para sempre. Assim seja.